Vamos nos colocar em pé. Vou pedir para você abrir a tua Bíblia comigo lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 18. Lucas, capítulo 18. No final do mês de junho agora, provavelmente no dia 28, cai no sábado, último sábado do mês, nós vamos fazer o nosso arrastão de evangelismo desse mês. E vamos fazer ele um pouquinho diferente, né? A minha ideia, eu vou estar já correndo atrás disso, nós vamos comprar aí bastante Bíblia. Eu quero, forrar essa região, nós vamos bater na casa de todos os vizinhos daqui da igreja e vamos abençoar com uma Bíblia. Amém? E um convite, para que eles venham na nossa igreja. Então, todo líder de célula, supervisor, setorial, já comece a repartir isso com a célula. Porque eu quero o máximo de pessoas possível, eu quero fazer um trabalho mesmo pesado, um trabalho forte para a gente conseguir alcançar as famílias, tá bom? Então é dia 28 de junho, é o último sábado do mês de junho. Então esse mês está bem tranquilo, a gente vai ter o evento agora, depois vai ter um encontro com Deus, aí tranquiliza, aí no último sábado, o nosso arrastão de evangelismo, tá bom? Vamos lá, Lucas capítulo 18, versículo 35. Diz assim a palavra do Senhor. Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego sentado à beira do caminho pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, e que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia-o glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai querido, fala conosco nessa noite, ministra esse povo, Senhor, que está aqui, meu Pai, que veio buscar a Tua palavra, que o Senhor trate com cada um, que a Tua palavra venha de encontro à necessidade dos Teus servos, que nós possamos ouvir a Tua voz e sairmos daqui nessa noite com o nosso coração alegre, com uma palavra selada ao nosso espírito. Desde já, Senhor, eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Pode sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Esse é um texto bastante exaurido da palavra, que você já deve ter visto um monte de pregação, porque é um texto, que narra uma história bonita, do tal do... aqui no Evangelho de Lucas, não trata da forma mais específica como nos outros evangelhos que fala, do Bartimeu, cego Bartimeu, que na verdade não era o nome dele. A palavra Bartimeu é uma expressão que usava, que era costume também judaico, de chamar a pessoa, que era filha de tal fulano. Então Bartimeu quer dizer filho de Timeu, ou seja, aí está o cego, filho de Timeu, Então aí está o cego Bartimeu. E a Bíblia diz que ele ficava ali gritando, por causa que Jesus estava passando por ali. Mas quando você começa não ler somente o que está escrito, você começa a tentar dar uma cavada na mensagem, você vê que essa mensagem ela é muito mais profunda do que nós imaginamos. Porque eu estava hoje lendo esse texto e teve uma palavra que me chamou a atenção. E dessa palavra, Deus me deu o sermão dessa noite, a mensagem dessa noite. A Bíblia diz que esse homem, este cego, o tal do Bartimeu, filho de Timeu, ele estava sentado ali, como de costume, que ele ficava ali pedindo esmola, por ser cego. E a Bíblia fala que ele escuta falar que Jesus iria passar por aquele local. Quando ele soube que Jesus iria passar por ali, claro, é óbvio que ele não enxergava, mas segundo os próprios estudiosos dizem que quando um dos meus sentidos está mais enfraquecido, o outro fica mais aguçado. Então ele não enxergava, mas obviamente ele estava muito bem dos seus ouvidos. E a Bíblia diz que ele escutou
pelo mover que estava ali, pelo tropel que estava ali, que Jesus estava passando por ali. E quando Jesus começou a passar ali, a Bíblia fala que ele começou a gritar e clamar que o Senhor intervisse no seu problema, que era a cegueira. Ou seja, ele começou a clamar, ele começou a gritar para que o Senhor pudesse socorrê-lo. Mas o que me chama a atenção quando eu falei de uma frase, é que a Bíblia diz que este camarada, né, no versículo 35, do capítulo 18, diz assim: aconteceu que ao aproximar-se ele de Jericó, ele quem? Jesus. Agora aqui que me chamou a atenção, estava um cego assentado à beira do caminho. É aqui que Deus falou comigo. Amém? Esse camarada, a Bíblia faz questão de falar a posição que ele estava. Ele estava à beira do caminho. Quando eu li esse texto, Deus já me deu o Senhor, é como se o Senhor falasse assim ao meu espírito: quantas pessoas estão dentro da igreja hoje que estão à beira do caminho? Pessoas que saíram debaixo de uma palavra e de uma promessa, mas que até agora não chegaram no objetivo. Pessoas que têm uma palavra de Deus para a sua vida, mas que estão à beira do caminho, por quê? Porque estão sem atitudes, porque estão ali sonolentas, paralisadas, estagnadas, letárgicas, e que não conseguem continuar a caminhada rumo àquilo que Deus havia te dado como promessa. Pessoas que o Senhor levantou, pessoas que o Senhor falou diretamente com elas, e que no começo estavam fervorosas, estavam crendo, saíram dispostas, mas com o tempo, mediante as lutas e adversidades, pararam à beira do caminho. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida nessa noite. Se esse é o teu caso, se prepare para se levantar nessa noite como o cego Bartimeu, em clamor, em posicionamento e em atitudes, porque Deus vai reverter o teu quadro. Você não vai sair daqui como você entrou, numa posição espiritualmente falando à beira do caminho, mas você vai sair daqui hoje para viver aquilo que Deus já tem preparado para a tua vida, porque a promessa de Deus não adormece, a promessa de Deus ela não se perde, a promessa de Deus não volta vazia. Se Deus te prometeu, a promessa está lá, te esperando. É só você se levantar nessa noite, sair dessa condição de estar à beira do caminho, e ir de encontro à tua promessa, ir de encontro ao teu milagre, ir de encontro à vontade que Deus tem para a tua vida, e colocar a mão no teu milagre em nome de Jesus. Hoje é noite que Deus preparou para você colocar a mão no teu milagre em nome de Jesus. Irmão, não é um, não é dois. Tem muita gente que está nessa condição. Pessoas que começaram fervorosas. Pessoas que criam. Pessoas que, não, Deus falou, vai acontecer. Pessoas que estavam ali, que trabalhavam, né, exaustivamente pela sua bênção, pela sua promessa. Mas que hoje, né, ao discorrer das lutas, das adversidades, dos problemas, você parou. E está aí, assentado à beira do caminho. E quem fica assentado à beira do caminho tem algumas características que são bem peculiares. A primeira delas, vive mendigando. Quem está parado à beira do caminho não sabe quem é Deus. Fica mendigando a bênção. Sabe, tem pessoas que é assim: ai, será que Deus vai fazer? Ai, Deus, eu te imploro. Você é filho. Filho não implora. Filho pede e o pai dá com prazer. Tem muita gente que fica mendigando a bênção no meio do caminho. Aí nada acontece na minha vida. Ai, meu casamento não muda. A minha vida financeira não muda. Não muda. Em nome de Jesus, o tempo de mendigar acabou. Porque Deus vai te arrancar da beira do caminho nessa noite. Deus vai te colocar no lugar que é devido, no lugar de honra. Amém? Quando Deus, eu preguei aqui no domingo, quando o Senhor, o rei Davi trouxe Mefibosete, não mandou ele comer lá junto com os serviçais, não. Ele foi comer na mesa do rei. Há um lugar preparado para que você possa comer, e este lugar é na mesa do rei. E nessa noite, espiritualmente, você vai se assentar à mesa do rei e vai viver a honra que Deus preparou para a tua vida. Chega de mendigar
mendigar. Deus não te chamou para ficar à beira do caminho mendigando, mas Deus te chamou para você se levantar hoje na força e no poder do leão da tribo de Judá, marchar e caminhar e colocar a mão no teu milagre. Há milagres de Deus sendo liberados aqui nessa noite, que virão de encontro à sua necessidade, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Segundo, quem fica à beira do caminho tem um sentimento que clama e Deus não ouve. Amém? É assim, quem está distante de Deus, quem não chegou ainda diante da promessa, parece assim, você fica com o sentimento assim: ai, mas eu oro e Deus não me atende. Ai, eu oro, parece que a minha oração não passa do teto. Sabe por quê? Porque você está à beira do caminho, querido. Mas hoje Deus preparou essa noite para mudar a tua história. Você está entendendo o que Deus está dizendo aqui nessa noite? Amém? Deus preparou para mudar a tua história. Tem pessoas aqui que na sua casa, na sua família, você está com um sentimento assim, sabe, de derrota. Ai, bispo, é tanta luta financeira, é tanta luta, sabe, às vezes a gente não tem condições nem de ter o básico. Deus falou comigo aqui no meu espírito: hoje você vai sair da beira do caminho, vai começar a colocar a mão, aleluia, no manjar, na provisão que Deus tem para a tua vida. Está chegando o tempo das vacas gordas na tua vida. Deus vai mudar a tua história. Para isso é necessário você crer. Sai da beira do caminho. Terceiro, quem fica na beira do caminho só come poeira, pastor Eduardo. Fica numa estrada lá, senta numa guia de uma estrada, vê os caminhões passando. Você só vai comer poeira. Amém? Mas quem foi escolhido para comer poeira foi Satanás. Porque no começo a serpente tinha perna. É só você ler lá, é óbvio, né? Porque qual foi a sentença de Deus sobre a serpente? A partir de hoje, vai rastejar sobre o seu ventre. Amém? E a Bíblia diz que o Senhor nos deu autoridade para pisar na cabeça da serpente. Então, meu irmão, se tem alguém que vai comer poeira, é Satanás, é a serpente. Você não vai comer poeira coisa nenhuma não, pelo contrário, quem é do Senhor, ele olha para o céu, porque do céu virá o maná, do céu virá a provisão, do céu virá o melhor sobre a sua vida. Deus tem o melhor sobre a sua vida. Então, meu irmão, sai da beira do caminho, porque quem fica na beira do caminho come poeira, e Deus não te chamou para comer poeira. Sabe o que aconteceu com o cego? Ele falou: chega, eu não vou mais ficar na beira do caminho. E aí ele tomou algumas atitudes que eu quero trazer à tona para que nós tenhamos como revelação nessa noite, para que nós possamos tomar e sair daqui debaixo dessa palavra e debaixo dessas revelações, em nome de Jesus. Amém? A primeira atitude que esse cego tomou, ele entendeu que oportunidades muitas vezes são únicas, e eu preciso tomar posse dela, irmão. Tem muita gente que acha que todo dia, amém, vai bater na porta da tua casa a oportunidade. É engano teu. Às vezes as oportunidades, elas são únicas, e você tem que abraçar, não pode abrir mão dela. E esse camarada aqui, ele abraçou. Versículo 36 e 37 de Lucas 18 diz assim, ó: e ouvindo, né, no caso agora o cego, e ele ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Aí anunciaram-lhe que quem passava ali era Jesus. É óbvio que ele falou: se eu não pegar essa bênção, eu estou perdido. É oportunidade única. Ele perguntou e falaram: é Jesus que está passando. Quando ele ouviu que era Jesus, ele começou a clamar. Irmão, o teu milagre, a tua bênção não poderá vir de outras mãos, senão da mão de Jesus, o Filho de Deus. É só da mão do Senhor que pode vir a tua bênção. Tem irmãos aqui que estão perdendo a oportunidade. Tem irmãos aqui que Deus chamou, te colocou em condição de honra, e você está desprezando a condição que Deus tem para a tua vida. Amém? Esses dias eu falava com um pastor amigo meu sobre uma situação que nós já vivemos aqui na Bethesda, e esse pastor viveu na igreja dele, né? Eu vivi uma situação aqui na igreja interessante com um irmão há muitos anos atrás. O irmão era uma bênção na igreja, ocupava cargo, amém, era ministro de Deus, fazia a obra. E aí, uma certa época, ele resolveu sair da igreja, mas não saiu por problema, por rebeldia, nem nada. Ele foi morar mais longe, amém? E, concernente a isso, ele também ia trabalhar onde ele foi morar. E ele foi, debaixo da bênção, nunca me trouxe problema, é um homem de Deus. E passou uns 3 anos, ele voltou. Não deu certo lá, ele voltou. E ele voltou para a igreja. Quando ele chegou na igreja e começou a congregar, ele não conseguiu novamente o quê?
sabe aquela coisa? Por quê? Porque tem um ditado aí fora que é uma verdade. A banda passa. Embora ele não causou nenhum problema, mas quando ele voltou, ele não conseguiu interagir mais com o corpo. E aí entra vários fatores, dentre eles, por exemplo, né? Eu era um pastor. Aí, na minha época, o Ramon era membro de igreja. Aí eu volto. Agora, o Ramon, por exemplo, ele é o líder dos pastores. Vamos dar um exemplo aqui. E eu vou ter que me submeter ao Ramon. É óbvio que isso, espiritualmente, não quer dizer nada. É bênção. Mas, para o homem, é difícil. Para o homem se submeter a isso, não é fácil. E eu estava, a gente conversando com esse pastor, e lá ele passou o mesmo processo com uma pessoa. Amém? Por quê? Porque, na verdade, oportunidade é oportunidade. Quem abraça não pode largar, irmão. E às vezes a gente troca a bênção de Deus por um prato de lentilha. Quer ver um camarada que perdeu a oportunidade? O tal do Esaú. A primogenitura era dele. Por causa da fome, amém? Que ele voltou do campo da caça morrendo de fome, ele abriu mão da oportunidade dele para Jacó. Jacó tomou posse da bênção. Depois ele quis correr atrás, quis matar Jacó, mas era tarde demais. Por quê? Porque Jacó tomou posse da bênção. Irmão, não abra mão da tua oportunidade. Se Deus está te levantando, se Ele está colocando nas tuas mãos, não negocie. Amém? Não abra mão. Deus me deu, é meu, e eu não abro mão, e eu vou brigar por aquilo que Deus me deu. Amém? Tem pessoas que abrem mão fácil, né? Então fulano deram tal coisa para ele fazer. Qualquer um que chega lá, ele já abre mão. Não, meu irmão, está nas minhas mãos, Deus me colocou, eu vou fazer o melhor. Amém? Em nome de Jesus. Amém? Eu tenho uma maneira até meio grosseira, às vezes, de encarar as coisas de Deus. Alguém ouviu a rádio hoje aqui? Amém. Quem que fez a rádio hoje? Por que ele fez a rádio? Você sabe? Porque eu cheguei para fazer a rádio hoje aqui, era fone que não pegava, é microfone que não pegava. Irmão, eu falei, eu não trabalho assim com Deus, irmão. Deus é Deus de excelência. Amém? Aquilo que Deus me deu para mim é muito precioso. E às vezes eu sofro por isso, porque eu vejo que muitas vezes as pessoas na igreja, elas não interpretam dessa forma. Elas acham que andar com Deus é qualquer coisa, e não é. Deus é santo, irmão. Eu já andei na lama, no lamaçal de pecado, da sujeira. Eu sei o que é lama e eu sei o que é andar com Deus. E eu não abro mão de andar com Deus. Amém? E eu quero andar com Deus da melhor forma. Sabe por quê? Porque eu não abro mão da oportunidade. Amém? Às vezes a gente está conversando entre pastores, eu tenho muito cuidado, eu sei que a gente nunca pode se conformar, sempre tem que querer crescer, avançar e melhorar, mas eu já sou muito grato por aquilo que Deus me deu. E sempre quando eu quero mais para Deus, eu faço questão de deixar bem claro para Deus, é claro que Deus conhece o nosso coração, que o que Ele me deu já é obra de milagre, irmão. Para quem começou numa casa com um casal, ter esse ministério do tamanho que já é um grande milagre, já é uma grande bênção do Senhor. Amém? E eu sei que isso aqui não cai do céu. Tudo isso aqui, meu irmão, é Deus que nos deu e nós temos que valorizar. Amém? Então, meu irmão, sabe o que é isso? É não abrir mão das oportunidades. Amém? E é isso que você precisa aprender. Não abra mão, é na empresa. Amém? Você abre mão. É não sei aonde você abre mão. É no casamento você abre mão. Não abra mão. O cego não abre mão. Ele falou, é agora. Jesus está passando. É agora o meu milagre. É agora a minha bênção. E Jesus está passando aqui nessa noite. Então agora é a hora do teu milagre. Agora é a hora da tua bênção. Toma posse e saia daqui hoje, meu irmão, mais do que vencedor, em nome de Jesus. Amém? Eu vejo isso na vida todos os dias, irmão. Muitos de vocês não sabem. Os homens aí que gostam de futebol lembram. Em 1900, isso eu não vou lembrar o ano, eu acho, 80 e alguma coisa, 1988, disputa de campeonato, final de campeonato, Corinthians e Guarani, acho que foi Corinthians e Guarani ou Corinthians e Palmeiras, acho que Corinthians e Guarani. Está lá o jogo, lá em Campinas, aquele jogo trucado, quase acabando o jogo, me colocaram um moleque lá do juvenil chamado Viola. Põe lá o Viola para ver se resolve. E põe lá o Viola, moleque e tal. Quase acabando o jogo, um cara chuta lá cruzado, o Viola está de carrinho, a bola bate nele e entra, é gol. Preste atenção. Ele entrou no final do jogo, fez o gol, o Corinthians foi campeão. A partir dali, a vida do Viola nunca mais foi a mesma. Amém? E lá naquela equipe de 2002, que foi campeão do mundo, quem estava lá? O Viola. Amém? Sabe por quê? Porque a oportunidade que foi dada a ele, ele abraçou. Amém? Não
abra mão das oportunidades. Veio para a tua mão, faça o melhor em nome de Jesus Cristo. Eu era office boy, amém? Aí hoje é tudo computador, naquela época não era computador, era Cardex que chamava. Para ver o estoque, era uma listagem que você tinha, mas era tudo manual. Eu era boy, amém? E aí eu fazia meu trampo rapidinho, voltava para a firma que eu queria ajudar, né? E aí eu ia lá e ficava ajudando. Tinha um cardexista, mas o cara ficava só o dia inteiro rodando na firma e o cardex lá. E os vendedores igual louco, precisando saber o estoque, eu ia lá, sentava lá. Amém? E eu fui abraçando as oportunidades. Eu vi que o dono, né, o gerente lá não brigava, eu fui fazendo. Aí tocava os telefones, os vendedores tudo ocupado, eu ia lá, dava um adiantrão, começava a atender os telefones. Mesmo sem saber, um minutinho e tal. E fui metendo as caras. Amém? Quando surgiu a oportunidade, quem abraçou? Fui eu. Ao invés de pegar um vendedor de fora, me deram a oportunidade, e depois daí eu peguei a profissão que antes de eu ser pastor eu sempre fui, que foi vendedor de ferro e aço, porque eu abracei a oportunidade. Abrace a oportunidade que Deus está te dando, em nome de Jesus, tá bom? Segunda atitude do cego, além de entender que oportunidades muitas vezes são únicas, a segunda atitude desse camarada aqui, ele entendeu que para alcançar o seu objetivo, era necessário superar os obstáculos. Aqui é um grande chavão para quem quer ser vencedor. A igreja de hoje, ela não é uma igreja preparada para vencer obstáculos. A igreja de hoje vive o que nós vivemos em todas as áreas da sociedade. Amém? O povo quer as coisas fáceis, só que a vida não é fácil. Amém? Em todos os segmentos é assim. O garoto entra para trabalhar numa empresa, aí ele trabalha 3 meses, ele já quer ser gerente. Ele não quer pagar um preço para galgar espaços e ir avançando. Em todas as áreas é assim. E na igreja é a mesma coisa. O povo quer bênção. Por quê? Porque o povo fica ouvindo esse evangelho triunfalista que se prega aí fora, que é o evangelho, né, do conto de fadas, porque parece que tudo cai do céu, e não é assim, querido. Deus, ele não dá nada para quem não trabalha. A Bíblia diz assim, que nós vamos comer e beber com o suor do nosso rosto. A Bíblia diz, aquele que não trabalhe também não coma. Então, nós precisamos entender que nós temos que ter a atitude de vencer os obstáculos. O cego começou a gritar, está lá no versículo 38 e 39. Ele começou a gritar e o povo mandava ele calar a boca. Mas quanto mais mandava ele calar a boca, mais ele gritava, porque ele cria que Deus tinha poder para fazer, né, o milagre na vida dele. Então, meu irmão, independente da tua luta, da tua aflição, você tem que vencer. Amém? Estão mandando você se calar, se levante, fale. Amém? O diabo está dizendo que você não vai conseguir, se levante e vença. Amém? Porque o que é impossível para o homem é possível para Deus. Para Deus não existe a palavra impossibilidade. Deus é Deus do possível, e o possível dele vai acontecer na tua vida. Agora o grande que da coisa é eu enfrentar as adversidades. Eu estou trabalhando porque tem um lá que é melhor do que eu, já não, acho que a função vai ser dele. É sempre assim, você prefere retroceder. E a gente não pode, meu irmão, a gente precisa lidar com os obstáculos. Quando Gideão foi chamado lá em Juízes capítulo 6, versículo 11, Gideão também, sabe, era um sentimento de autocomiseração, de auto-baixa estima, uma coisa terrível, e Deus tratou isso no coração dele. E Deus fez Gideão entender que a força dele e a vitória dele viria das mãos de Deus. E é isso que você precisa entender. A tua vitória vem das mãos de Deus, sim, mas como Gideão você precisa se preparar para a guerra. Amém? Gideão teve que ir para a guerra. Deus foi com ele? Foi. Mas ele teve que ir para a guerra. Deus restaurou os muros de Jerusalém? Restaurou. Mas Neemias teve que ir lá na cidade de Jerusalém. Você quer vitória? Deus vai dar. Mas você tem que lutar, batalhar, se levantar. Não pode ficar aí, meu irmão, parado à beira do caminho, não. Tem que continuar, tem que marchar. Amém? Tem que vencer os obstáculos. Jesus queria a ressurreição para que o povo andasse sem pecado, sim, mas ele teve que encarar a cruz do Calvário, ele teve que enfrentar um obstáculo. Depois que ele enfrentou, Deus entrou com providência. Depois que você enfrentar o teu obstáculo, a tua luta, Deus vai entregar nas tuas mãos a tua vitória. Amém? Thomas Edison fez mais de 2.000 experiências, todas fracassadas. Mas chegou uma hora que ele descobriu lá o mistério da lâmpada. Amém? Depois de 2.000 experiências fracassadas, depois ele foi lá e deu certo. E ele é o grande Thomas Edison, o inventor da lâmpada.
Amém? Abraham Lincoln se candidatou um monte de vezes, perdia todas. A última, ele mesmo propôs no coração, já avançado em dias, não vou mais essa só para fechar o caixa, vamos ver o que vai dar. Amém? E na última ele foi eleito, querido. Deus é Deus, não desista, enfrente os obstáculos e você vai ter vitória em nome de Jesus. O que você não pode, meu irmão, é retroceder e parar. Encare os teus problemas, encare as adversidades e você terá uma vida de triunfo em nome de Jesus. Amém? Diga para esse irmão que está do seu lado, diga para ele, você vai conseguir, meu irmão. Diga para ele, enfrente os obstáculos e vença em nome de Jesus. Amém? Terceira atitude do cego Bartimeu, ele olhou para o seu quadro e entendeu que mesmo diante daquela situação, ele poderia enxergar. Amém? Versículo 41. Ele olhou para ele, olhou para todos que mandavam ele calar a boca, olhou para aquele quadro, mas ele entendeu. Deus pode fazer. Ali, meu irmão, foi o grande mistério de Deus, porque a partir dali, ele entendeu que ele poderia enxergar. Eu acho que quanto mais ele gritava, mais a sua fé crescia. Amém? Comece a abrir a tua boca e profetizar, querido. Quanto mais você profetizar, mais a tua fé vai crescer, mais a tua fé vai aumentar e mais milagres você vai viver em nome de Jesus. Amém? Lança fora essa incredulidade, esse sentimento que não te leva a lugar nenhum. Quando eu fico muito intimidado, quando eu só vejo coisa mal, eu não vou crescer, querido. Pelo contrário, eu vou estagnar. Mas quando eu começo a enxergar o grande que Deus preparou para a minha vida, eu vou começar a avançar e vou começar a colocar os meus pés na bênção que Deus preparou para mim, para minha casa. Tira esse sentimento aí de incredulidade. Levanta as tuas mãos para os céus. Receba a unção de fé nessa noite. Receba em nome de Jesus o teu espírito. Que o Senhor te levante hoje com um cântico de vitória na tua boca. E que você marche e que você avance debaixo da bênção e da promessa de Deus na tua vida. Oh glória. Amém? Em nome de Jesus. Ele se posicionou, ele falou, chega de ficar à beira do caminho. Chega, só fica à beira do caminho quem é cego. Quem enxerga não fica à beira do caminho. Amém? Só fica à beira do caminho espiritualmente falando quem é cego espiritualmente. Quem não conhece a palavra, quem não tem discernimento, quem não conhece Jesus e quem não tem intimidade. Porque quem conhece não fica à beira do caminho não, mas caminha rumo ao milagre, rumo à bênção, rumo à promessa de Deus. Amém? Eu fico vendo lá, quando eu falei, esses dias eu preguei também sobre Jacó. Jacó tinha uma promessa, amém? E se você analisar, por aquilo que ele fez para o irmão dele, depois quando ele encontrou o tio dele, ele ficou meio que 20 anos ali na beira do caminho. Namorou, né? Trabalhou 7 por causa de uma filha, o tio enganou e meteu uma outra, né? Ele falou, não é essa não, eu não quero a Eli, eu quero Raquel. Não, mas a gente combinou, e o tio, não, ele estava na mão do tio. O tio falou, então você tem que trabalhar mais 7 anos para mim de graça. Trabalhou mais 7. Aí depois trabalhou mais 6, tomando conta do 20 anos na beira do caminho. Mas Jacó tinha foco. Jacó enxergava. E ele falou, não, ficar aqui é para quem é cego. Eu não vou ficar aqui não. Eu vou para a bênção, eu vou para a promessa de Deus. Amém? E do grande Jacó saiu as 12 tribos de Israel. Da tua vida vai sair bênção. Da tua vida vai sair milagre. Da tua geração vai sair homens e mulheres comprometidos com Deus. Ainda que você entrou aqui, bispo, eu estou 1 ano, 2, 6 meses, 4, 5, 10, eu não sei. Parado à beira do caminho. A palavra profética para a tua vida é essa hoje. Se levanta na força e no poder do Deus Todo-Poderoso e avance. É tempo de avançar, porque o teu milagre que Deus prometeu, ele vai acontecer e vai se cumprir na tua vida em nome de Jesus. Oh glória, não importa quantos anos, o que importa é que há um mover de Deus aqui nessa noite, há uma unção do Espírito que vai te visitar, que vai soprar nas tuas narinas e você vai sair daqui hoje cheio do poder de Deus e vai sair para viver o teu milagre e a tua promessa. Ainda que tudo diga não, o meu Deus diz sim, e debaixo da palavra dele você vai avançar e vai colocar a mão na tua bênção em nome de Jesus. Amém? Dá um glória a Deus aí. Está com a voz enferrujada, meu filho. Oh, glória a Deus. Deus é bom, meu irmão. Muita gente na beira do caminho, comendo poeira, sai fora. Você vai tomar posse do teu milagre hoje, em nome de Jesus. E para fechar a quarta atitude daquele homem,
ele começou a enxergar. Preste atenção, espiritualmente ele começou a enxergar quando ele reconheceu quem era Jesus. E aqui tem uma revelação tremenda. Porque ele era cego, mas quando ele clama, o clamor dele tem uma palavra ali que me chama a atenção. Ele diz assim: Jesus, filho de Davi. A palavra filho de Davi, na época, era um título messiânico, que se usava para se referir à pessoa de Jesus Cristo. E aquele cego, mesmo sendo cego, ele se refere ao Senhor como conhecendo quem era ele. Por quê? Porque ele honra. Ele chama Jesus pelo título messiânico. Ele diz: Jesus, filho de Davi. Preste atenção na revelação de Deus. O teu quadro vai começar a mudar. Você vai se levantar e vai sair da beira do caminho quando você começar a enxergar e reconhecer que Jesus Cristo é na tua vida. Quando você começar a reconhecer que Jesus é o Filho de Deus. Quando você começar a reconhecer que o Senhor, aquele que morreu na cruz do Calvário, ele ressuscitou com poder e grande glória. E ele é o Senhor, ele é o nosso Salvador, ele é o nosso Redentor. E se você enxergar isso, você vai se levantar hoje dessa condição de ficar mendigando, dessa condição de ficar comendo poeira, dessa condição, meu irmão, de ficar estagnado. Você vai se levantar e vai começar a marchar rumo à bênção de Deus na tua vida. Deus já preparou a bênção, agora é só você se levantar, porque Deus vai fazer você enxergar nessa noite. E como aquele cego, você vai começar a abrir a tua boca e declarar: Jesus, filho de Davi, ou seja, aquele que detém todo o poder, toda a glória, toda a majestade, me socorre. E ele vai te socorrer e vai te conduzir à tua promessa, vai te conduzir ao teu milagre, em nome de Jesus. Aleluia. Levanta as tuas mãos para o céu. Senhor, visita o teu povo nessa noite, Senhor, porque Deus o Senhor não nos chamou para ficar mendigando. O Senhor não nos chamou para ficarmos à beira do caminho chorando as pitangas, não. O Senhor nos chamou para nós nos levantarmos e caminharmos rumo à promessa, ainda que seja dolorido, porque Jesus, quando estava indo para o Monte Calvário, rumo à promessa, muitos achavam que ele estava indo para a morte. Não, porque na cruz se completou a promessa do Deus Todo-Poderoso na vida de Jesus. Ainda que seja doloroso, eu vou caminhar e o Senhor vai triunfar na minha vida, colocando sobre a minha casa, sobre os meus, a tua condição de vitória e de milagre, em nome de Jesus. Eu ministro essa palavra sobre a tua igreja, Senhor, sobre o teu povo, em nome de Jesus, amém.